Desculpa, só completar. Você lendo esse papelzinho me deu saudade de um negócio que tinha na Rede Super, lá no início. Quando vinha, por exemplo, padres que são hoje pessoas queridas, Padre Gilson, Padre Cândido. Sim. E tínhamos um embate Sim. respeitoso, Sim. sabe? Colocava umas posições e era precioso o respeito, a tolerância. Não havia ali um proselitismo, uma tentativa de demovê-los da fé católica, hipótese alguma, mas nos respeitávamos e nos respeitamos até hoje. Isso é que é importante. Sim. Eu quero chamar mais uma matéria sobre intolerância religiosa que a Vanessa fez em 2012 e que eu acho que tem a ver com o momento. Mas antes eu só queria deixar claro aqui, porque o problema, a intolerância de alguns evangelhos de ouve a gente falando, já distorce. Eu não estou dizendo com o meu testemunho em relação ao Luiz que todo mundo tem que sair em todas as igrejas, todas as religiões, vir em todos os centros, não estou dizendo nada disso, cara. Estou dizendo para a minha vida, no momento, na minha relação com o Luiz e a família dele, eu tive paz para me relacionar. Eu achava que eu não poderia ter moral para os filhos dele irem comigo na minha igreja, já que ele tinha me pedido, se eu não pudesse aceitar um convite dele. Foi uma questão só de falar, como é que ele... Então, assim, não quero colocar isso como uma regra, porque senão daqui a pouco, velho, começa a chover, segunda-feira vem aqui, pau quebra. Então, é uma situação minha, particular, fica na sua, cala a boquinha. Brincadeira. Então, intolerância. Isso é intolerância, mandar calar a boca do telespectador. Não pode, não. Vamos lá, mais uma matéria sobre intolerância religiosa. Pode rodar. Uma organização que atua em mais de 50 países e tem como missão apoiar cristãos perseguidos que não podem manifestar livremente a sua fé. Este é o Portas Abertas e hoje a gente veio à Sociedade Bíblica do Brasil e conhecer um pouco mais sobre o projeto, as dificuldades e, claro, saber as estratégias que eles usam para propagar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Victor nasceu no sul das Filipinas. Filho de pastores, desde cedo teve contato com o cristianismo, o que motivou o interesse por missões. O meu pai, na época em que ele era um pastor, fazia parte da secretaria de missões da igreja. Então, desde pequeno, eu já fui exposto ao trabalho de missões. E muitas vezes o meu pai me levava para igrejas diferentes quando ele ia falar sobre missões. Então, desde a minha infância, tudo ao meu redor era missões, missões e missões. Come pray with me. They brought a Bible for me and explain it to me. And I am learning to trust in God for it. Apesar de existirem seminários bíblicos no Vietnã, o governo ele proíbe a participação dos estudantes, então é um número pequeno de alunos. Por isso, não existem líderes o suficiente para a quantidade de cristãos que existem no país. Por isso, o treinamento e o discipulado de líderes é algo muito importante. Então, o que nós fazemos em resposta a essa necessidade é o treinamento secreto de líderes e pastores. Nós fazemos esses treinamentos em casas, no meio do campo, dos campos de arroz, no meio das florestas, e nós fazemos tudo isso de uma maneira muito secreta. Pastor Victor, qual ou quais foram os piores momentos que o senhor já passou? Alguns anos atrás eu estava fazendo um treinamento com jovens no campo lá no Vietnã. E era 2 semanas de treinamento com aqueles jovens. Mas no meio da segunda semana nós recebemos uma ligação da polícia. E eles falaram que eles sabiam do que nós estávamos fazendo, do treinamento. Então eu tive que fugir do país imediatamente, para que eu pudesse depois ter a oportunidade de voltar ao país. E, pelo visto, neste tipo de missão, perseguições são frequentes. Agora, no Vietnã, muitos dos nossos obreiros, eles já foram pegos e apanharam, foram agredidos somente porque estão participando e fazendo os treinamentos. Há poucos meses atrás, um jovem pastor chamado Vin, ele foi agredido com um bastão de ferro. A polícia não gostou do trabalho que ele tinha começado naquela região. Então a polícia contratou gangues para infligir terror na vida do pastor Vin. Eles fizeram tudo de uma maneira que as pessoas pensaram que foi apenas uma gangue tentando criar terror. Gang-related harassment.
Na passagem pelo Brasil, o pastor ficou impressionado com a quantidade de cristãos existentes no país. I think Brazilians are Eu penso que os brasileiros possuem os melhores grupos de louvor e adoração do mundo, e às vezes eu até sinto um pouquinho de inveja no meu coração em relação a isso. Diante de tamanha expressão de fé, ele deixa um recado para jovens brasileiros que gostariam de ser missionários. God has Primeiro, se Deus te chamou para esse ministério de missões, se Ele te deu essa oportunidade, isso é algo maravilhoso. Só que nem sempre vai te trazer uma vida boa. Você terá que fazer sacrifícios ao longo do caminho. Mas a alegria e o benefício emocional e espiritual de servir ao Senhor no ministério, isso é algo que você não vai encontrar jamais em outro lugar. from this world. Durante o encontro, conversamos também com o pastor Homero, um dos representantes da Portas Abertas aqui no Brasil. E pastor, há quanto tempo Portas Abertas existe aqui no Brasil? Certo, no Brasil nós já estamos há 34 anos, a missão foi fundada em 1978, mas nós já atuamos com igreja perseguida desde 1955. Então a organização hoje ela trabalha em 50 países e a Portas Abertas Brasil tem um papel fundamental, que é o de conscientizar a igreja brasileira para orar pelos cristãos perseguidos e levantar recursos para os nossos projetos de campo. Como que as pessoas que estão em casa podem ter mais conhecimento sobre o Portas Abertas e como que elas podem fazer para participar da organização? Os cristãos brasileiros e você pode fazer parte de uma viagem de campo da Portas Abertas. E aí esse ano nós temos ainda vagas para Colômbia e vagas para Cuba. Então quem sabe um dia até você não pode fazer uma viagem conosco. Ia ser um grande prazer ter o pessoal aqui de Minas envolvido, engajado com os cristãos perseguidos por meio das viagens. A palavra diz em 1 Coríntios 12, 26, se um membro do corpo sofre, os outros sofrem com ele. Se um membro do corpo se alegra, os outros se alegram com ele. Por isso é nosso dever nos importarmos com a igreja perseguida. Pastor, muito obrigada. E como o pastor falou, se você quiser fazer parte dessa missão tão bacana, os contatos já foram dados, eles certamente estão aqui no rodapé da tela. E vamos amar ao próximo como nós mesmos, como Deus nos ensinou, né? Com certeza. E se importar com a igreja perseguida, porque eles fazem parte desse mesmo corpo e dessa família a que eu e você pertencemos. Então, é isso. Pastor, mais uma vez, muito obrigada e a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchauzinho. Muito bem, muito bem. Legal. Olha, temos que encerrar nosso bate-papo aqui, mas antes da consideração final aqui, a Vilma mandou aqui, Vilma Ribeiro mandou bem aqui, ó. Sou missionário da Lagoinha. Religião é o esforço do homem de se ligar a Deus. O cristianismo é o esforço de Deus para se ligar ao homem. Então, religião não tem nada a ver com o cristianismo. É apenas um esforço do homem. Com essa participação, eu queria deixar a última pergunta, que eu acho que encerra também a participação de vocês. O que podemos fazer para diminuir essa intolerância? Na prática, como podemos fazer com que isso acabe? Título de um livro do século XIX, No Meu Lugar, o que faria Jesus? Acho que é isso. Jesus amaria, né? Rabino? Bom, eu pelo menos teria uma proposta, humilde proposta, cada um tem que dar a sua parte de contribuição. Primeiro vamos falar de nós mesmos. Aquele que é nascido de novo, no sangue de Yeshua, que arrependeu seus pecados e dá testemunho de Jesus, ele tem que ver o outro como irmão, independente da sua denominação, da sua variação de doutrina, que é o que pesa aí é o novo nascimento, o arrependimento, etc. Então, sendo mais tolerante entre nós mesmos. Segundo, eu acho que nós temos que largar de vez esse negócio que eu estou com a presunção de uma verdade absoluta. Né? A Bíblia é a verdade absoluta, mas nós não. Enquanto eu não tiver a minha mente restaurada 100%, não for redimido 100%, eu estou sujeito a falhas de interpretação, de línguas. Não é? Então a intolerância nasce por diferenças tão banais, tão simples. Não é? Então, essas igrejas que dizem eu estou certo e as outras erradas, já é uma intolerância e só vai contribuir para mais divisões, mais consequências. Né? Uma outra situação que nós podemos propor para combater a intolerância, creio eu, é a gente ter a consciência que antes da minha crença religiosa, eu tenho o que Paulo chama a Torá do coração, ou seja, a moral. Eu sou cidadão, né? Eu tenho uma vida, eu tenho um caráter, eu tenho um estilo de vida. Então, isso tem que falar mais alto. E eu ia até, lembrei aqui agora, se o padre estivesse aqui, o padre ia gostar muito.
Uma das maneiras de combater a intolerância, sabe onde eu busco? Você vai achar incrível e muito louco. São Francisco de Assis. Um rabino citando sobre isso. Cito, por quê? Sabe o que ele falava? O dia que você for pregar, não diga, só faça. Então, o que ele quis dizer? Não leva a sua doutrina, não, que vai gerar intolerância. Aí isso tem que ser assim. Ainda tem a presunção de inquirir o outro, de obrigar o outro a aceitar a crença dele. Não fala, mostre, faça. Porque se você mostrar, num livro chamado Bíblia, a palavra resumo é amor. Então, se você mostra amor, eu acho que já contribuiria muito para combater a intolerância. Com certeza. Inclusive, por falar em católicos, tínhamos convidados aqui, o Padre Alexandre, lá do Belvedere, está me devendo, Padre Alexandre, e também a doutora Filomena, que faz um trabalho sensacional. Os dois estão me devendo aqui, tá no balaio, a gente vai marcar uma outra data. Só rapidamente, concordando com os dois, eu acho que seriam dois aspectos que eu destaco. Um já foi falado, que é seguir o principal, talvez, mandamento que a gente recebeu de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Se a gente ama, a gente está acima de todas as diferenças, a gente está acima de toda intolerância. E o segundo é fazer isso que nós estamos fazendo. Fazer isso que o programa Balaio abriu espaço para poder fazer, falar a respeito, dar a opinião, divulgar mesmo que o amor é a solução, de que nós acreditamos, pelo menos no que eu acredito, e o Rabino também, o pastor Marcelo, é que Jesus é a solução. Então a gente falar sobre esse assunto, falar que não está certo, que não vale a pena a violência, não vale a pena a intolerância. É muito melhor a gente unir as nossas forças, unir as nossas vozes, porque juntos a gente consegue sempre mais. Muito bem, estamos com intolerância do tempo agora do programa. O Felipe continua com a gente. Rabino, muito obrigado. Palmas aí para o Rabino, gente. Mais uma vez. Pastor, muito obrigado. Chega junto na sua ovelha lá, o Dalton, fica em cima, tá aqui. Não vale nada, não. Você tem muita intolerância. É o irmão dele, né? Muito bem. Olha, e ao contrário do que acontece... Dá para ir ao museu, hein? Todo mundo sim. Lá é um trabalho de conscientização contra a intolerância. Não, mas no museu nós vamos conseguir fazer uma matéria. Lá eu quero lá de perto, mostrar não, mas um pouco mais. Para o telespectador. Lógico. Estou prometendo aqui, nós vamos no museu fazer essa matéria, mas vale a pena aqui no Ouro Preto, vale a pena, é demais. Eu vou provar isso fazendo uma matéria, vamos mostrar aqui com mais detalhes. Isso. Muito bom.